pessoal! Hoje nossa aula é sobre polinômios e estarei mostrando agora para vocês as definições sobre polinômios, os conceitos e exemplos para que vocês possam compreender do que se trata este conteúdo tão importante no estudo da matemática básica. Bom, polinômio, então, é qualquer adição algébrica de monômios. E o que é um monômio? Monômio está aí para você, você pode acompanhar na sua tela. Que monômio é toda expressão algébrica inteira representada por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis. Então, como exemplos, podemos citar aqui, no caso, o número 5 é um monômio. Outro que a gente pode citar aqui é o P, 2P, também P ao quadrado, tá? Esses são exemplos de monômios. Além disso, a gente tem aqui também, vamos supor que 2px também é um monômio. Como que a gente pode observar as características de um monômio? Podemos notar que ele vem compreendido com uma parte numérica antes, seguido de multiplicações por variáveis. Tá? Nesse caso, o valor numérico de 2px o valor numérico é 2, e o px seria o p, uma variável, multiplicado por outra variável, que seria o x. Então, o que a gente tem que observar quando se trata de monômios é só esse número, mono, né? Monômio. Então, já lembra que é um número só, né? Apenas um número. Quando eu tenho uma soma de dois monômios, eu tenho um binômio. Uma soma de 3 monômios, eu tenho um trinômio. E uma soma infinita de vários monômios, né? Eu tenho aí um polinômio, né? Por isso que a gente denomina o conteúdo de polinômios para tratar justamente dessa junção de monômios, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos falar um pouco sobre operações com polinômios quando se trata de adição algébrica desses polinômios. Então, para adicionarmos dois ou mais polinômios, devemos somar apenas os termos semelhantes. Assim como a gente já vinha fazendo isso com as raízes quadradas, né? Radiciação, a gente tinha que organizar os termos semelhantes para ser adicionados uns com os outros. Aqui nos polinômios também segue da mesma maneira. Então, vamos ver alguns exemplos aqui que a gente pode organizar para somar polinômios. Seguindo um exemplo aqui, vamos colocar aqui x mais 1. Vamos adicionar isso a um outro monômio que eu vamos pôr aqui x ao quadrado mais x menos 4x ao quadrado mais 3. Quando a gente vai somar esses monômios, né, esse polinômio, essa junção de polinômios aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos organizar o que é semelhante. Então, eu tenho aqui o x ao quadrado, eu posso somar com quem está com x quadrado, porque são semelhantes. O 3x, eu vou somar com o x. E o 1 aqui, a gente vai somar com o 3. Então, justamente, a gente vai organizar essa soma aqui, né? Justamente pelas características de serem semelhantes. Então, quando eu somo aqui x ao quadrado menos 4x ao quadrado, nós resultamos em o quê? Menos 3x ao quadrado. Quando eu somo 3x com x, vou obter mais 4x. Quando eu somo 3 mais 1, 4. Observamos aqui agora que
já não temos mais termos semelhantes. Então, o nosso cálculo aqui se resulta nessa expressão numérica, tá bom? Em menos 3x² mais 4x mais 4. Onde vou parar com isso? Onde vou parar de calcular? Vou parar de somar justamente quando não tenho mais termos semelhantes. Ok, gente? Seguindo, vamos para a multiplicação algébrica de polinômios. Utiliza-se, então, das propriedades distributivas, reduzindo-se os termos semelhantes. Assim, também, na multiplicação algébrica, né, nós vamos organizar de que maneira? Nós vamos organizar aí para que a gente faça essa propriedade distributiva. E essa propriedade distributiva, trago aqui hoje para vocês esse exemplo aqui, ó. X mais 2y, isso entre parênteses. Vou multiplicar isso aqui, tá? Por x² menos x. Quando a gente faz a multiplicação de polinômios, o que a gente tem que fazer? Usa-se aquela chamada frase que vocês gostam de falar, que é o chuveirinho, né? Então, nós vamos colocar aqui o x vai multiplicar pelo x², que resulta em quê? X ao cubo. Sugiro que você esteja com o seu caderno aí, com papel e caneta, para que você faça junto aqui comigo, para você ir compreendendo como se resolve uma questão como essa. Seguindo aqui, aí eu vou pegar o x vezes, né? O x aqui vai multiplicar por quem? Vai multiplicar pelo próximo, que é o menos x. X vezes menos x vai resultar em menos x². Seguindo, nós temos o quê? 2y vezes x ao quadrado. Vai resultar em 2y x². E mais 2y vezes menos x vai resultar em menos 2yx. Feito isso, multiplicamos. Agora eu tenho uma adição algébrica. Nessa adição algébrica, o que a gente vai observar? Se tem termos semelhantes. Nesse caso aqui, tem alguém que é semelhante ao outro? Observamos que tem x² no início e não tem mais nada com x². Observamos que tem x², não temos mais nenhum termo com x², apenas com x². Temos yx² e não temos mais nenhum termo com yx². E o yx sozinho também não tem nenhum termo. Então, nosso cálculo se encerra nessa resposta aqui, tá bom? Então, se eu observar, fiz a multiplicação e observei que não tem termos semelhantes, o cálculo está resolvido. Nossa resposta já está pronta, tá bom? Caso tivesse, a gente ia organizar, fazer a soma com os devidos. Vamos supor que tivesse x³ e tinha mais uns 2x³ aqui na frente. Eu ia juntar o x³ com o x³, tá bom? Os números que estão semelhantes, eu ia juntar eles. Caso isso não tiver, então encerra-se o cálculo por aí. Certo, gente? Na divisão algébrica de polinômio, primeiro eu vou falar para vocês sobre a divisão pelo monômio. Como que funciona na divisão algébrica pelo monômio, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Se eu tiver aqui 10 x² menos 20 x³ mais 15x². Isso aqui, vamos supor que vai ser dividido por 5x². O que nós vamos observar? Para a gente resolver uma divisão por um monômio, eu tenho aqui um polinômio dividido por um monômio. A gente vai fazer igual a gente fazia lá com as raízes, que a gente tinha que simplificar conforme o que as raízes tinham, né? Então, da mesma forma. Então, aqui, e lembrar das potenciações, as propriedades de potenciação, onde
bases iguais, na divisão a gente subtrai os expoentes. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, no primeiro, eu posso, nesse caso aqui, eu posso separá-los. Separando eles, eu posso colocar 10x à quarta. Isso aqui vai ficar dividido por 5x ao cubo. Menos, né? Uma forma da gente organizar isso melhor é separar um por um deles, ó. Todos estão divididos por 5x ao cubo. Então, eu vou colocar 5x ao cubo para todos. Mais o 15 dividido por 5x ao cubo. Aqui está, x ao quadrado. Então, nós temos aqui, né? Essa divisão aqui vai resultar em quê? Quando a gente faz a resolução, eu começo número por número, letra por letra. 10 dividido para 5, nós obtemos 2. O x, o maior é 4 aqui, né? Então, a gente faz 4 menos 3, a gente vai subtrair os expoentes. 4 menos 3 é 1. Nem precisa aparecer nesse momento. Menos o 20 dividido para 5 vai resultar em 4. E o x elevado a 3 sobre x elevado a 3, 3 menos 3 é 0. E todo número elevado a 0 é 1. Por isso, justamente, a gente pode fazer o quê, né? Simplificar isso aqui. Não vou precisar disso mais. Então, simplesmente, resulta em menos 4. E mais 15 dividido para 5 é 3. E o x, em relação a x, vocês podem observar aqui que o número maior, né, está aqui embaixo, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Tá 15x ao quadrado e o número maior aqui, ó, corresponde, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o número maior. Então, nesse caso aqui, eu venho, né, e vou colocar aqui 3 sobre, né, x ao quadrado dividido para x a 3, o x permanece embaixo, que 3 menos 2 é 1, tá bom? Se o x elevado a 3 estivesse em cima e o x elevado a 2 estivesse embaixo, então eu ia colocar o x ao lado aqui, multiplicando pelo 3, tá? Por isso que ele ficou embaixo, justamente porque o grau maior estava embaixo, 5x elevado a 3, certo? Aqui nós observamos que não tem mais como mais fazer nada a mais do que isso, né? Então, a nossa resposta fica sendo 2x menos 4 mais 3 sobre x. Então, para a gente realizar a divisão por polinômio, a gente organiza o grau do polinômio primeiramente. Eu tenho aqui 8x à quarta mais 16x menos 21 menos 2x ao cubo menos x ao quadrado. Então, o nosso primeiro passo aqui é o quê? Né? Fazer com que organize o grau desse polinômio, do maior para o menor. Então, eu vou organizar aqui colocando 8x à quarta, depois vem o menos 2x ao cubo, depois vem o menos x quadrado, mais 16x, menos 21. Tá? Então, isso aqui eu organizo também na forma coloco uma chave na forma como a gente faz divisão por números, né? E vou organizar também aqui o grau desse polinômio de K, 2x ao quadrado, mais x, menos 3. Então, nosso primeiro passo é fazer essa organização. Quando a gente vai dividir, a gente organiza da seguinte forma, sempre o primeiro dividido pelo primeiro. Então, olha aqui, 8x à quarta dividido por 2x ao quadrado, vai nos restar o quê? 4x ao cubo. Opa, desculpa. Ao cubo não. Ao quadrado, tá? Por que ao quadrado? Porque quando eu coloco aqui, né? 4x ao quadrado vezes 2x ao quadrado, eu tenho 8x à quarta. E sempre quando eu vou voltar ele para cá, eu vou voltar ele com sinal negativo. Negativo não, desculpa. Sempre o sinal oposto. Nesse caso, é negativo mesmo. Negativo, então, vai ficar aqui. 2 vezes 4, 8 positivo. Então, vem para cá, 8 negativo. X à quarta. Continuando, né? Então, eu vou multiplicar o 4x ao quadrado, eu vou multiplicar ele por quem? Vou multiplicar pelo 2x quadrado, como eu fiz agora,
vou multiplicar pelo x e depois vou multiplicar pelo menos 3. Esses são os passos que a gente tem que fazer, multiplicar por todos eles. 4x² vezes x, nós vamos obter o quê? 4x elevado a 3. Vem para cá, então, com o sinal oposto, menos 4x elevado a 3. Depois, menos 3 vezes 4x² vai dar menos 12x². Vem para cá, mais 12x². Então, eu vou somar isso aqui, né? A gente pode observar que 8x² menos 8x² aqui embaixo, a gente pode cancelar. Aqui vai ficar, somando os dois, a gente vai ter menos 6x². 12x² menos x² vai ficar mais 11x². E vou descer o próximo número, que é o 16x, que estava lá em cima. E continuo da mesma forma. Agora, menos 6x². Vou fazer da mesma forma que eu fiz com o anterior. Pego o primeiro e divido pelo primeiro. Então, menos 6x³ dividido por 2x² vai me resultar quanto? Menos 3x. Porque menos 3x vezes 2x² é menos 6x³. Né? Então, vem para cá mais 6x³. Menos 3x vezes x, menos 3x². Vem para cá, mais 3x². Menos 3x vezes menos 3, mais 9x. Vem para cá, menos 9x. E também vou fazer a soma. Fazendo essa soma aqui, esses dois sempre vai cancelar. 11 com 3 aqui resulta em 14x². Mais 16 menos 9x vai resultar em mais 7x. E vou descer agora o menos 21 que estava lá sobrando no polinômio que a gente tinha no dividendo, né? Que é chamado de dividendo. Está dividindo aí pelo nosso divisor 2x² mais x menos 3. Então, da mesma forma, 14x² dividido por 2x² vai resultar em mais 7. Mais 7. 7 vezes 2x² vai dar 14x². Vem para cá, 14x². Observa que sempre vai vir o oposto dele aqui, porque ele vai ter que ir cancelando esse início, tá bom? 7 vezes x, 7x. Vem para cá, menos 7x. 7 vezes menos 3, menos 21. Vem para cá, mais 21. Resultando aqui, né, a gente tem uma soma aqui. Aqui vai zerar, zerar e zerar, ou seja, nós temos aqui o resultado já da divisão de 8x² menos 2x³ menos x² mais 16 menos 21, dividido por 2x² mais x menos 3, a gente obtém como quociente o 4x² menos 3x mais 7, restando o nosso resto aqui, um resto zero, tá bom? Então, sempre dessa forma, a gente consegue fazer a divisão de polinômios, né? Organizando ela por meio de chave e fazendo as divisões, conforme eu expliquei agora. Certo, gente? Vou passar mais um exemplo aqui de um dispositivo rápido que serve para poder realizar a divisão de polinômios também. No dispositivo rápido que a gente pode utilizar, dá para a gente realizar esse dispositivo mais rápido quando nós temos da seguinte maneira: um polinômio dividido por x mais 1, x mais 2, que seja apenas dois números, né? Um binômio. Então, eu tenho aqui x menos 1, x menos 5, aí dá para mim fazer dessa forma. Então, lembrando que para resolver pelo dispositivo prático aí, que é o Briot-Ruffini, que eu vou mostrar para vocês agora, ele só pode ser resolvido quando tem essa questão. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para vocês e mostrar como que funcionaria para resolver por Briot-Ruffini uma questão. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos pensar aqui nessa questão. 2x² mais 0x²
Quando não aparecer, por exemplo, não está aparecendo o x ao cubo aqui, eu posso acrescentar o zero antes, tá? Não tem problema nenhum. Menos 3x ao quadrado mais x menos 3. Eu quero dividir isso aqui por quem? Por x menos 3. Você pode observar que eu tenho aqui x menos 3, né? Então, nesse caso aqui, eu posso aplicar o dispositivo, eu posso resolver por aquele dispositivo, por aquele processo que eu mostrei para vocês no slide anterior, que é por chave, né? A gente faz a divisão, ou simplesmente usar esse método aqui, que é chamado de, deixa eu escrever aqui para vocês, Briot. Quem quiser pesquisar mais sobre isso depois, fique à vontade. Briot-Ruffini, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente pega e faz tipo uma tabela. Aqui. E vou colocar o quê? Se eu tenho aqui x menos 3, sempre eu vou pensar nesse número aqui menos esse valor aqui. Deixa eu só destacar aqui para vocês. Esse número aqui, sempre o oposto. Então, eu coloco para vocês aqui sempre o oposto. Então, se eu tenho menos 3, eu venho para cá e coloco aqui nesse cantinho ele com sinal trocado. Então, eu tenho aqui mais 3. E assim por diante, eu vou depois continuando aqui, a gente vai colocando aqui os números que organizados pelo grau menor. Então, quem tem acompanhado com x à quarta é o número 2. Com x ao cubo é quem? É o 0. Com x ao quadrado é o menos 3. Com x é o 1. E sozinho é o menos 3. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz é abaixar o primeiro número aqui, ó. O primeiro número que equivale a x à quarta não é o 2? Então, eu vou colocar aqui. Abaixar o 2. E aí, a gente faz da seguinte maneira. A gente sempre vai multiplicar e somar com o próximo. Sempre somar com o próximo. Esse é o procedimento para realizar Briot-Ruffini. Então, vamos lá. 2 vezes 3 é 6. 6 com 0 aqui. Somando com 0 é 6. Continuando. Agora, eu vou multiplicar pelo 3 e somar com o seguinte. 6 vezes 3 é 18. 18 menos 3 é 15. Continuando. 15 vezes 3 é 45. 45 mais 1 é 46. 46 multiplicado por 3, nós vamos ter 138, né? 138 menos 3 resulta em 135. Feito isso, o nosso polinômio praticamente está pronto. Sempre observar o seguinte, esse último número aqui sempre vai ser o resto. Sempre vai ser o resto, tá bom? E os demais vai ser o quociente, aquele número que a gente divide, que a gente encontra, né? Então, eu tenho aqui, ó, a gente começa a contar aqui. O 46, né? Vou colocando de trás para frente para vocês entenderem melhor. Aí depois vem o 15, e vou acrescentando as letras depois, né? 15x mais 6x ao quadrado mais 2, agora vem um x ao cubo. Então, essa é a resposta de 2x à quarta menos 3x quadrado mais x menos 3 dividido por x menos 3. Ele resulta em 2x ao cubo mais 6x quadrado mais 15x mais 46 e com o resto de 135. Essa é uma forma de resolver mais rápida e observa quando for possível fazer por ela, podem ficar à vontade para fazer por ela. É um dispositivo muito bom de resolver divisão de polinômio e ajuda aí em futuras atividades que a gente venha fazer, tá bom? No mais, eu quero agradecer a sua participação, você ter assistido esse vídeo até o final e ter feito as atividades junto com a gente nesse processo aí que a gente está fazendo, né, de estudar polinômios e mostrando alguns exemplos para vocês, alguns conceitos e definições.
E, no mais, estou à disposição de qualquer dúvida. Pode ir lá no grupo de WhatsApp da turma de vocês e também no Google Classroom, que eu estou disponível para poder atender as dúvidas existentes em relação ao conteúdo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais.